Oi, gente. Eu não ia falar nada hoje, não. Como sempre, eu nunca venho com algo assim preparado, né? Mas eu costumo dizer que um médium, ele se capacita a todo instante, a todo momento. É dentro de casa, na oração, de manhã quando a gente acorda, vai pra rua, tá com o celular, tô ali o tempo todo estudando, vendo vídeos, tô lá no spa, aí tem uma folguinha entre o cliente e o outro, quando tem uma folguinha, aí volto lá pro vídeo, continuo lá estudando, vendo os livros em PDF, já que a gente não pode carregar as pencas de livros, né? Aí tem o celular, essa tecnologia linda e maravilhosa que veio para facilitar bastante a nossa vida. Então, a gente tem que estar sempre se instruindo, né? Tem que estar sempre se preparando. Acho que é que nem um soldado, né? Antigamente, quando eles iam para a batalha, antes de ir para a batalha, na verdade, eles tinham que ficar ali se preparando, fortalecer a mente, fortalecer o psicológico, fortalecer o músculo, até por causa daquelas armaduras que eles tinham que sustentar, né? Então, eles tinham que estar o tempo todo ali em treinamento. Que nem aquele filme, né? Não sei se vocês viram aquele filme que falava a respeito dos espartanos. Então, como é que era o treinamento deles, né? Como é que eles treinavam, se preparavam, preparando o físico, mental, psicológico, tudo para... E eu comparo muito a eles. Não da mesma forma, mas eu faço muito essa comparação de que nós que viemos, né, para trabalhar com a mediunidade, não só a mediunidade, mas servir a Deus, porque você não precisa ser médium para servir a Deus. Você pode servir a Deus em qualquer lugar. Você serve a Deus até na sua casa, a sua família, com seu próximo na rua. Você está servindo a Deus. Então, acho que todos nós devemos estar o tempo todo nos instruindo, nos capacitando. Mas eu estou aqui nesse assunto porque eu queria falar algo, entrar nessa questão não só da espiritualidade, da mediunidade, mas também no quesito olhar para dentro de si, porque tanto a espiritualidade quanto a mediunidade, você tem que olhar para dentro. Não dá para você só olhar para fora. Até na mediunidade, para você conhecer a sua mediunidade, para você desenvolver a sua mediunidade, você tem que haver o autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Conhecer seus pensamentos, conhecer as suas sombras, conhecer as suas dores, conhecer as suas alegrias, suas mágoas, suas tristezas, suas felicidades, enfim, se conhecer. E quando a gente trabalha com a espiritualidade e que a gente vai desenvolvendo e vai se aprofundando cada vez mais, uma das coisas que acontece, que é bem interessante, é que quando você começa a ter contato com o plano espiritual, de uma forma um pouco mais intensa, em que os seus mentores começam a se apresentar para você, e dependendo do que você veio realizar, o compromisso que você veio realizar, o seu comprometimento perante Deus, perante a espiritualidade, no decorrer dessa trajetória em que eles vão se apresentando e você vai criando uma intimidade com eles,
E não só você vai se conhecendo, como você também vai conhecendo eles também, porque eles são seres humanos como nós. A diferença é que a gente está aqui, eles estão lá. Essa é a diferença. E conforme esse relacionamento ele vai acontecendo, é bem interessante, porque é nesse relacionamento que você vai sendo tratado. É nesse relacionamento que você vai se afinizando. Porque quando eu falo se afinizar, gente, pelo menos aqui conosco, o que acontece? Nenhum espírito passa a mão na cabeça da gente não, tá? Nenhum mentor passa a mão na cabeça da gente. Eles elogiam, sim, elogiam no sentido assim, edificação, vou colocar essa palavra. Quando tem que te edificar por algum comportamento, alguma coisa para te ajudar a você continuar aquela caminhada, eles fazem. Mas também quando você comete um deslize, alguma coisa, eles são os primeiros a puxar as nossas orelhas. Eles são os primeiros a apontar e falar, olha isso daí. Você quer o quê? E é nessa intimidade de conhecer um ao outro, porque ele te conhece também e você passa a conhecer. E ao mesmo tempo você passa a se autoconhecer. Porque quando você vai se entregando mais, cada vez mais, você vai mergulhando dentro de si mesmo e se entregando para essa mudança que começa a acontecer dentro de você. Você vai realizando isso. Você cresce. Você vai crescendo para esse novo que não está lá fora. Esse novo está aqui dentro de nós. E só esperando o momento certo do aflorar. Esperando o momento certo do teu florescer, que a gente chama de expansão de consciência. A gente olha tanto para fora. E, no entanto, todo conhecimento, e, no entanto, tudo que a gente precisa está aqui dentro. Tudo que você precisa está aqui. Porque quando você vai se conectar com Deus, com a espiritualidade maior, ou até mesmo com o seu guia, com o seu mentor, não existe outra forma de você se conectar que não seja para dentro. Você não vai se conectar para fora. Não existe outra forma que não seja se conectar que não seja para dentro, gente. Sabe por quê? Da mesma forma que você é o eu sou, esse espírito que te auxilia, essa entidade que te ajuda, ele também é o eu sou. Porque ele também veio de Deus, assim como você veio de Deus. Então, quanto mais você vai olhando para dentro, você vai se melhorando, você vai se conhecendo, mais você cresce.
todo conhecimento que você adquire e tudo aquilo que até os espíritos eles passam para você, porque tem gente que, dependendo do chamado que veio ou dependendo do seu compromisso com a espiritualidade, tem pessoas que recebem as instruções do próprio guia. Até com relação ao desenvolvimento da sua mediunidade, recebe as instruções do próprio guia, do próprio espírito. Quando falo guia, gente, é aquele espírito que se comprometeu em te guiar na tua mediunidade, te guiar na tua caminhada. Então, tem gente que o próprio espírito, o próprio mentor, ele vai recebendo as orientações, mas lógico que ele também, ele vai estudando. Tem os livros, porque é importante você ter esses conhecimentos, é importante você ter as informações relacionadas ao seu compromisso aqui, ao que você veio realizar e que é mostrado para você. É muito importante isso. Mas também eu vou lembrar o seguinte: que sem conexão com Deus, sem conexão com todo, sem conexão com a espiritualidade maior, esses conhecimentos não vão servir de nada. Sem conexão, esses conhecimentos não servirão de nada. Eles só se tornam uma ferramenta a partir do momento que você utiliza esses conhecimentos na conexão com Deus, na conexão com a espiritualidade maior. É dessa forma que acontece. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu vivencio isso na prática, no meu dia a dia. Eu só posso falar daquilo que eu vivo. Eu só posso falar daquilo que eu passo. Eu não posso falar de fulano, de ciclano, de beltrano. Por isso que quando eu venho aqui, eu gosto de falar de mim. Eu gosto de falar das minhas experiências. Eu gosto de falar do que acontece comigo, da minha evolução, do meu despertar. É um desafio. A cada dia é um desafio, porque às vezes você acha que aquilo que você veio para você, aquilo que chegou até você de conhecimento para poder te ajudar, até aquilo que vem para você, quando chega no dia seguinte ou daqui a um tempo, ele já está de uma forma diferente, se faz novo, ele se modifica. Aí você fica, caramba, como assim? Porque você passa por situações e a espiritualidade permite que você passe por situações em que aquele conhecimento que você adquiriu e você estava acostumado a praticar ele ou colocar ele em prática de uma forma, você vive uma situação que aquele mesmo conhecimento você tem que adequar ele, você tem que praticar ele de uma forma totalmente diferente para aquela nova situação que você está vivenciando. Isso é o novo. Só que o que acontece? O que a gente faz? Muitas das vezes a gente está tão acostumado daquela forma que quando acontece uma situação para ser de uma forma diferente, para você agir de uma forma diferente, aquele conhecimento você vai colocar ele em prática, você vai usar ele, mas só que você vai usar de uma forma diferente, mediante aquela situação que está pedindo para ser usado diferente. Só que aí, o que acontece? A gente fica com medo. Porque é algo totalmente diferente que se apresentou diante de você.
e que aí você fica na insegurança, há um confronto entre o que você sabe, o que você conhece como certo, o que você conhece como deve ser, como foi ensinado, e aquele novo que está aparecendo diante de você. E aquele novo que está aparecendo te diz assim: o conhecimento X. Você tem que usar esse conhecimento X para isso aqui. Como você vai usar? De que forma você vai fazer? Isso tudo que está aparecendo aí está totalmente diferente do que você está acostumado. Da rotina que você está acostumado. E agora, como você vai fazer? Isso é um novo. É um novo que se apresenta. Então, gente, entendam que os conhecimentos que vieram até hoje, que chegaram até hoje, eles não foram invalidados. A espiritualidade, ela está convidando a gente a pegar esses conhecimentos e renovar eles. Começar a usar de uma forma diferente diante das novas situações. Diante desse novo que está se apresentando, porque a espiritualidade, ela é muito maior, o universo espiritual, o plano espiritual e esse vasto universo é muito maior do que simplesmente os conhecimentos que nós recebemos até agora. Só que a espiritualidade, eles não tem como pegar tudo de uma vez só e jogar na nossa mente. A gente vai pirar, a gente vai surtar. Não dá. Esse cérebro aqui, essa condição humana, tem uma limitação. Então, eles têm que vir e devagarzinho, de etapa em etapa, de tempos em tempos, virem trazendo esse despertar, vamos dizer assim. Porque gente, para pensar. Quando a gente está saindo de uma era e a gente vai para regeneração, estamos indo para a regeneração, todos esses conhecimentos, eles estão nos ajudando, mas ao mesmo tempo está sendo pedido para que a gente use todos esses conhecimentos para a regeneração. E uma das coisas que foi me falado e que tem sido... a espiritualidade tem me ensinado é que, como foi dito mesmo em outras palestras, em outros momentos, o nosso DNA ele está sendo modificado. Quem vem com uma mediunidade muito extensiva, que consegue ter uma conexão muito forte, muito intensa com o plano espiritual, consegue ver os espíritos como se encarnado fosse, ouvir, que consegue receber as mensagens, falar, que vem com várias faculdades bem afloradas e tem essa conexão, essa comunhão, essa integração muito mais do que a maioria da humanidade, tem essa conexão mais intensa com o plano espiritual, que está andando na rua e está vendo, vê dimensões, vê cidades, porque tem as dimensões paralelas à nossa. A nossa dimensão aqui existe. Então, a regeneração vai ser assim.
a gente está caminhando para poder voltar a ter a interação que a gente tinha lá atrás, como já foi trazido em outros vídeos de outros conhecimentos, com a espiritualidade de uma forma intensa, em que a nossa glândula pineal, ela era ativa constantemente. Então você estava em sintonia o tempo inteiro com o plano espiritual, com Deus, todo instante, a todo momento. Só que no decorrer das décadas foram passando por vários motivos, N motivos, a gente foi perdendo isso. A gente foi perdendo. Só que tem aqueles que a espiritualidade tem falado, de muitos espíritos, muitos irmãos, que já estão aqui e outros estão vindo, que já tem já o DNA, essas hélices ativas. Alguns já têm, então tem uma conexão maior. Já tem essas hélices mais ativas. Em regeneração, não será mais por expiação. Será prova? Sim. Mas eu penso no sentido de prova para crescimento. E não porque você cometeu um crime, que você fez algo de errado lá em outra vida, e você tem que expiar, você tem que quitar esse débito. Em regeneração não vai ter débito a quitar. O que vai ter é só ensinamento. A gente já vai estar na faculdade. A gente está saindo, vamos dizer assim, do ensino médio. Em regeneração é a faculdade. Eu vejo dessa forma. Então é onde tudo será mental. A conexão vai ser mental. Os espíritos não se comunicam com a gente mentalmente? Pois é. Assim vai ser em regeneração. Mas para isso acontecer, tem que haver algo que incentive essa mudança dentro de nós, principalmente, e num todo, com relação a muitas vidas entenderem que vai chegar um momento que nós não vamos mais precisar de artifícios ou de muletas psíquicas para estar em comunhão ou para você criar algo, para você pensar. Esses dias eu estava seguindo a orientação da espiritualidade, trabalhando muito a comunicação mental com os médiuns aqui da casa. E eles pedindo, trabalhe a sua comunicação mental, trabalhe a sua ligação com eles. Desenvolva isso. E como assim desenvolver? Na meditação. Eu comecei a fazer meditação, tudo mental. Teve uma época em que eu, para poder desenvolver, aprender a silenciar minha mente, que eu não conseguia, e minha mente ruído, eu usei de uma muleta psíquica, que foi o japamala. Eu peguei o japamala e comecei a treinar minha mente ali, em toda, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Aí eu comecei, ia lá todo dia, as 108 continhas, fazendo ali. Aí, primeiro eu falava, comecei falando. Aí chegou um momento que eu parei de falar e fui pro mental. Nossa, quando eu fui pro mental foi a guerra. Quando eu comecei a falar no mental, olha isso, que não sei o que, não sei o que, opa, volta. Aí continuando lá, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, volta. E assim foi. E eu ali, condicionando a minha mente a ficar focada naquilo. Aí até que eu consegui, que eu vi que a minha mente não estava se desviando daquilo ali do mental, aí eu comecei a ir para a respiração. Fazer a minha mente prestar atenção na respiração. Só que a minha mente tinha se condicionado a pensar, não, sinto muito, me perdoe,
te amo, sou grata. E aí, para fazer minha mente focar na respiração? Foi uma guerra. Mas eu fiquei lá, todo dia um pouquinho, nem que fosse 5 minutinhos, mas vou ficar. Ficava, lia. Aí, saí da respiração, falei, agora vou focar no silêncio. E cadê? A minha mente queria focar na respiração. Ela queria focar na respiração e eu ali, silêncio, praticando, indo. Então hoje para mim é mais fácil. Eu consegui meditar no silêncio e ali eu olho para dentro de mim e as coisas começam a acontecer, começam a vir as comunicações naquele momento, com relação a mim, com relação a algo que eu tenho que fazer. E nesse exercício fazendo, aí eu fui seguir a orientação que a espiritualidade me deu, de começar a me comunicar mentalmente com os médiuns. Aí o primeiro teste foi com Pedro. O primeiro teste foi com ele. De que forma? Eu me comunicando com ele mentalmente, eu indo para o spa, tive que ir mais cedo, e ele na academia. Aí eu mandei a mensagem para ele. Aí pedi para ele, quando você chegar da academia, você me manda uma mensagem avisando que chegou. Fiquei pensando, mentalizei. Estava eu no spa, daqui a um tempinho recebi a mensagem do Pedro. Cheguei na academia agora em casa, meu bem, vou tomar banho. Mentalizei a Michele, mentalizei a Jaz, mentalizei a Cláudia. E assim eu estou tentando fazer, exercendo, praticando isso, não dependendo mais de muletas psíquicas, de japamala, ou qualquer outro apetrecho que seja, terço, guia. Tenho procurado não precisar de nada, exercitar somente a comunicação mental. Até quando eu preciso de algo, em algum momento, por algum motivo que eu esteja passando, eu vou e converso. Vou plasmar algo, vou pedir a presença dos elementais da natureza, tudo isso é no mental. Tudo isso eu tenho feito no mental. Por que eu estou falando isso tudo, gente? Porque tudo está mudando. Por mais que pareça que não, tudo está mudando. Energeticamente, tudo está mudando. Porque essa mudança, ela é necessária. Para a gente é um novo. Mas na verdade não é um novo. Porque já existe, sempre esteve, anterior a tudo, sempre esteve aí. A gente é que não se dá conta. Então, tudo isso que está acontecendo, tudo esse novo que a gente acha que é novo para nós, pelo esquecimento, por essa condição limitada, como o novo está chegando, na verdade sempre existiu. Sempre existiu. Então que nós possamos compreender isso.
Sempre esteve aí, sempre existiu. E não permitir que o medo, a dúvida ou a insegurança nos paralise de receber o que sempre existiu. De acessar o que sempre existiu. São muitos seres, muitos irmãos de outros planetas, desse, que estão vindo para nos ajudar. Só que depende de nós. Depende de nós fazermos a nossa parte, né? Depende de nós darmos esse salto. E querer. Principalmente querer. Não ficar como a maioria. Porque o planeta de regeneração será somente fraternidade. Será o ensinamento que Jesus trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, não haverá espaço para raiva, não haverá espaço para dúvida, não haverá espaço para ódio, para inseguranças, para incertezas. Não haverá espaço para nada disso. Ou você aprende aqui agora, como muitos irmãos já falaram, nos orientaram a vivermos como se o mundo regenerado já estivéssemos. A vivermos dessa forma. Ah, mas eu ainda não estou. Tá, então se você pensar assim, então você nunca vai estar. Você nunca vai viver no mundo regenerado. Se você quiser esperar para chegar no mundo regenerado para você poder amar o teu próximo, você nunca vai chegar lá. Porque para chegar lá, você já tem que começar agora. E aqueles que não começarem agora, é como a espiritualidade diz. Eles serão convidados, serão levados a viver em outro lugar, que condiz com o modo dele de pensar, condiz com a vibração dele, condiz com o agir dele, com as práticas dele. Se ele quer viver no ódio, quer atacar o outro, quer falar mal do outro, então ele vai estar lá. Ele vai viver lá. Aqui não. Infelizmente, a gente continua escolhendo a forma mais difícil de realizar isso. Porque nós tínhamos tudo para que isso acontecesse da forma mais serena, vamos dizer assim, ou mais fácil. Mas a gente está escolhendo da forma mais difícil. É isso que nós estamos fazendo. Que tudo é uma questão de escolha. Então a gente está escolhendo simplesmente pela dor. Tá melhorando? Tá. Tá melhorando por causa daqueles que estão se elevando, daqueles que estão fazendo por onde, fazendo a sua parte, até para nos ajudar aqueles que nem por onde estão fazendo. Porque preferem continuar na zona de conforto, por medo. Por isso que eu gosto muito de falar da energia do medo. A energia do medo, ela escraviza, ela paralisa. Relacionado principalmente ao ego,
a esse ego dessa dualidade aqui que nós estamos, a energia do medo. Vocês já viram um cachorro acuado? Como é que ele reage? Por medo. Que ele ataca por medo. Até um gato, quando ele está acuado com medo, ele parte para cima, ele ataca. Já viu o cachorro que ele não ataca, mas que faz um escândalo enorme quando vai ser resgatado? Ele está tão acostumado, aquilo ali ficou anos e anos e anos ali, ó, ou ficou períodos, semanas ali, foi largado. E quando você vai resgatar, faz aquele escândalo como se estivesse apanhando. Para depois entender que é um novo, uma nova oportunidade, é um novo que está chegando para ele. Mas o medo daquele novo, que ele ainda não sabe como é que vai ser, é tão grande, que às vezes ele até foge. Ou começa a gritar, começa a berrar. Assim é a maioria da humanidade, de nós, nas nossas reações perante, principalmente, a mudança interna, a mudança interior. Então, se a gente quer dar esse passo, a gente tem que se abrir para o novo. A gente tem que fazer das oportunidades que são nos dadas pela espiritualidade, fazer dessas oportunidades de crescimento, oportunidades de dar um salto, fazer desses momentos, criar essa oportunidade, porque não é só porque viu, chegou só para mim, não, chega para todos. Então, gostaria que todos pensassem nisso, todos analisassem, olhassem mais para dentro de si, prestassem atenção em tudo que foi dito, tudo que eu falei. Assim como eu estou pensando, assim como eu analiso, e cada um de nós aqui. E agradecer. Agradecer e muito por essa oportunidade. Gratidão.